Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com vocês para poder falar um pouco sobre história. Vou falar da matéria de história aqui sobre excluídos do poder. Isso é lá da República, tá bom? Vamos lá. Então vamos para as poucas mudanças. O estabelecimento da República não trouxe grandes mudanças para a maioria da população, que era formada por ex-escravos e pessoas pobres. Melhorar a condição de vida era muito difícil, pois eles quase não tinham oportunidade de frequentar a escola ou de aprender novos ofícios. De maneira geral, os negros continuaram excluídos socialmente. Então, as poucas mudanças foi assim, o estabelecimento da República não trouxe grandes mudanças para a maioria da população. Então, a República não trouxe mudança para a vida daquela população, formada por negros e pessoas livres pobres. Pessoas pobres, quer dizer, desculpa. Então, melhorar a condição de vida, porque melhorar a condição de vida daquelas pessoas era extremamente difícil. Essa matéria do 5º ano, tá, gente? Do ensino fundamental. Porque eles não tinham oportunidade de frequentar a escola ou aprender novos ofícios. Então, não tinha como dar uma condição de vida melhor, porque eles não frequentavam a escola. Eles não tinham oportunidade de frequentar a escola. E, de maneira geral, os negros continuaram excluídos socialmente. Então, não trouxe grandes mudanças para a maioria da população da República e os negros continuaram excluídos socialmente. Agora, os jornais. Essa difícil situação, porém, não impediu os negros de se mobilizarem. Desde o fim do século XIX, cidades do Brasil surgiram jornais escritos por negros e para negros. Eram periódicos ligados a clubes, grêmios e associações beneficentes frequentados exclusivamente por eles, de uma maneira encontrada para reagir à discriminação. Os jornais divulgavam as atividades que ocorreriam nesses locais, como festas, reuniões e palestras. Também eram utilizados para denunciar as más condições de vida da população negra, a violência que sofriam e a falta de oportunidades. Então, essa difícil situação porém não impediu os negros de se mobilizarem. Desde o fim do século XIX, em várias cidades do Brasil, ou seja, não são poucas, são várias cidades do Brasil, surgiram jornais escritos por negros e para negros. Então, os negros faziam jornais e para os próprios negros, ou então outras pessoas faziam jornais para os negros. Então, isso não impediu eles de se mobilizarem. Eram periódicos ligados a clubes, grêmios e associações beneficentes frequentados exclusivamente por eles, de uma maneira encontrada para reagir à discriminação. Então, isso era para eles. Eles estavam reagindo àquela discriminação. Eram coisas ligadas a associações, essas coisas que eles participavam, que eles tinham a participação. Os jornais divulgavam atividades que ocorriam nesses locais, como festas, reuniões e palestras. Também eram utilizados para denunciar as más condições de vida da população negra, a violência que sofreu, a falta de oportunidade. Então, eles divulgavam as atividades que ocorriam nesses locais, festas, reuniões e palestras. Também eram utilizados para denunciar as más condições de vida e da população negra, a violência que sofreu e a falta de oportunidade. Então, era para eles se expressavam, eles falavam sobre aquilo. E agora eu vou falar sobre os indígenas e a construção das ferrovias. Durante a construção de ferrovias, era comum as obras atravessarem terras ocupadas por indígenas. A estrada de ferro noroeste do Brasil foi um exemplo. Então, durante a construção de ferrovias, era muito comum as obras atravessarem terras ocupadas por indígenas. A estrada de ferro noroeste do Brasil foi um exemplo. Então, eles construíam ferrovias e era comum as obras atravessarem terras ocupadas por indígenas.
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil foi um exemplo. Os primeiros anos de construção, que teve início em 1995, foram marcados por conflitos com indígenas caicangue que viviam no interior de São Paulo. Exterminadores de indígenas, conhecidos como bugreiros. Vamos ver o que é bugreiros aqui. Aqui no meu dicionário, bugreiros significa pessoa especializada em localizar, destruir aldeamentos e caçar índios. Eram contratados para matar os caigangue. Em resposta, os indígenas atacavam as frentes de trabalho. Então, os primeiros anos de construção, que teve início em 1995, foram marcados por conflitos com indígenas caicangue que viveram no interior de São Paulo. Então, exterminadores de indígenas, esse povo ficou com raiva dos imigrantes, esses imigrantes que estavam lá, ficaram com raiva e tudo, e mandaram bugreiros, exterminadores de indígenas, para matar os caigangue. Aí, em resposta, os indígenas atacavam as frentes de trabalho. Para controlar a situação, o Serviço de Proteção aos Índios, SPI, na época chefiado pelo coronel Cândido Rondon, foi chamado para promover a pacificação. Após um ano de contatos com os caigangue, o conflito chegou ao fim. Então, para controlar a situação, o Serviço de Proteção aos Índios, na época que era chefiado pelo coronel Cândido Rondon, foi chamado para poder promover, a pacificação. Então, após um ano de contato com os caigangue, o conflito chegou ao fim. Então, pessoal, foi isso. Se vocês gostarem, deixem o seu like aí, porque eu espero que vocês tenham gostado muito. Deixe o seu like e a partir de agora eu vou estar fazendo mais vídeos sobre provas, pessoas, atividades de quinto ano, essas coisas.